Shalom! Eu sou Dani Cardoso, do canal Nada Poderá Nos Separar do Amor. Seja bem-vindo, bem-vinda! Mais um vídeo semanal para você. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada e que você tenha uma próxima semana maravilhosa com Jesus. Amém? Se você já é inscrito aqui no canal, que bênção, e puder enviar esse vídeo para algumas pessoas, para abençoar outras vidas, ia ser maravilhoso. Se você não é inscrito, se você quiser, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber notificações e todas as semanas você não perder nenhum vídeo. Amém? Vamos logo para esse vídeo agora, que é uma continuação do último vídeo sobre Esther, sobre os nomes dos 7 eunucos que apontam para características de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje com você, eu vou só repetir rapidamente o versículo que nós estamos, Esther 1, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei ao sueiro, que introduzissem, já estou no 11, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti. Pronto, quero falar só desses 7 nomes. Nós falamos no vídeo anterior sobre Meumã, sobre Bista, sobre Arbona e hoje a gente vai começar falando sobre Bigtá. Bigtá quer dizer no lagar, no original. Lagar é lugar de esmagar uvas. Eu quero falar para você sobre Apocalipse 19:15, que diz assim: E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Pisar o lagar quer dizer, no geral, como um julgamento de nações. Quando a gente está falando aqui de pisar o lagar, lá em Apocalipse, a gente está falando aqui de pessoas que não aceitam a mensagem de Jesus e se associam ao inferno, se associam à imagem da besta. Não quero entrar aqui na figura de Apocalipse. Quero falar aqui sobre um atributo aqui de Jesus, sobre pisar o lagar, e quero entrar na questão de pisar o lagar, trazendo uma história muito conhecida. Mas eu queria trazer isso para você hoje, que está lá em Juízes 6:11. Quem é que não conhece aqui a história de Gideão? Agora é o momento de você conhecer um pouquinho, amém? Vamos lá, Juízes 6:11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas, para o salvar dos midianitas. Lagar envolve preparação de vinho. É um lugar, uma rocha grande, mas normalmente num lugar escuro, onde não tem vento. Então ele estava malhando trigo no lagar. Trigo ao invés de uva, no lugar que era para pisar uvas. Na verdade, quando a gente fala de malhar trigo, trigo deve ser malhado na eira. O que é isso? É um lugar onde você consegue, através do vento, os grãos vão sendo limpos. Por quê? Porque joga para cima, o vento passa e a poeira vai embora. Então, é importante você lembrar que ele estava malhando trigo no lugar do lagar. Então, ao invés de ele estar na eira, que era o óbvio, ele estava em um outro lugar, ele estava no lagar. E quando a gente vai falar sobre um Gideão que estava fazendo isso, pensa na dificuldade de, num lugar de rocha, num lugar escuro, num lugar sem vento, onde não há como você ter um vento ali para te ajudar a tirar as imperfeições. Como é que ele tinha que fazer isso? Ele tinha que catar todas as impurezas ali. Então, pare e pense que isso era o triplo da dificuldade de um trabalho. Mas quando a gente vai ver Gideão fazendo isso, por que ele estava fazendo isso? Porque a história conta que nesse momento os midianitas estavam saqueando ali aquele lugar. Eles estavam levando todo tipo de mercadoria, tudo que eles tinham embora, roubando os bens daquele povo. Então o que Gideão faz? Para salvar a fome de sua família, ele vai pegar esse trigo e vai malhar esse trigo escondido. Ainda que isso fosse muito mais difícil
Ele assume ali essa postura de salvar a sua família, de salvar os seus, de salvar aquilo que lhe pertencia. E o que eu quero trazer para você hoje é que é engraçado porque o anjo do Senhor ali, a teofania, Jesus, encontra ele nesse lugar. E fala para ele quanto ele era corajoso. E aí ele começa, né, igual Moisés, não, mas eu sou menor, e isso e aquilo. E aí o anjo fala assim, não, mas é você que eu tô chamando ali para ir agora para a guerra, para libertar e tal. O que eu quero trazer isso para você? Que muitas vezes, né, e eu quero trazer aqui um atributo de Jesus que é reconhecedor. Jesus, ele te reconhece. Ele reconhece o seu árduo trabalho. Ele reconhece quando você está se disponibilizando. Sabe, pode ser que o seu gás hoje seja pouco, mas que ainda nesse gás pequeno que você tem dentro de você, você está permanecendo malhando trigo no lagar. Você está fazendo o mais difícil. Está sendo difícil para você, mas você está fazendo. E Jesus não deixa de reconhecer. Ele reconhece, ele te chama de guerreiro e ele te fala, vem, é você. Então assim, eu queria que você lembrasse hoje de coisas que você fez lá atrás. Talvez coisas que você nem se lembra mais. O quanto muitas vezes você não tinha nem subsídio mais para você, mas você se doou pelo outro. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não se esquece. Ele se lembra e ele reconhece. Então talvez você que já viveu muitas coisas lá atrás, quando você não tinha nada, mas mesmo assim você estava dando, você estava no propósito do Senhor. Jesus, ele te chama e diz, vem, é você que eu quero. Porque ele viu sua bravura. Talvez hoje você esteja nessa posição. Talvez hoje você está totalmente sem gás, mas está lutando. Ainda assim Jesus te chama, vem, é você, guerreiro. Ele te chama de guerreiro. Ele te fala, vem, vamos para a próxima. Não tenha medo. Vai para a próxima com Jesus, amém? Eu quero falar sobre Abagtha. Significa dado por Deus. Olha que coisa linda. Isaías 9,6 diz, conhecido esse, hein? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um filho se nos deu. Jesus foi nos dado por Deus. Sabe, e eu queria falar aqui sobre um atributo de Jesus, que é um atributo que a gente precisa se esforçar muito para discernir, que é esse amor incondicional pelos filhos. E nós precisamos nos espelhar nesse amor incondicional pelos filhos. Sabe, eu gosto muito de um exemplo que eu escutei uma vez, que é assim, se você tem um filho mesmo, você tem um filho seu, você daria o seu filho para morrer no lugar de qualquer outra pessoa que você não conhece? A nossa resposta normalmente imediata é não. Amém? Mas Deus não pensou duas vezes e Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. E que amor é esse? É o mesmo amor que Jesus tem por nós que nós temos que ter pelo nosso próximo. É um amor que doa, que entrega, que não se preocupa. É um amor incondicional. E nós precisamos provar e viver desse amor. Você tem vivido esse amor? Você tem entendido que Jesus deu a vida por você? E você tem dado esse amor por pessoas que estão ao seu redor? E dar esse amor, às vezes, é dar o seu tempo tão precioso. Dar o seu trabalho. Eu não sei. Dar coisas que você tem e que são preciosas para você, para outras pessoas. Amém? Eu quero falar também sobre Zetar. Zetar significa estrela. Apocalipse 22:16 diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele é renovo, ele é eternidade. Jesus, ele é a estrela da manhã, ele é o primeiro, ele é sempre o primeiro, ele é sempre o renovo. Todos os dias essa estrela da manhã, ela tá ali e ela vem de novo, e ela vem de novo, e ela vai vir de novo até a eternidade.
E a gente precisa receber esse renovo sobre as nossas vidas. E nós muitas vezes precisamos, para os outros, apontar esse renovo ao invés de apontar um julgamento. Então existem pessoas que estão desgastadas ao seu redor e que estão precisando de um renovo, e você que entende que ele é a estrela da manhã, você precisa apontar o renovo para a vida dessas pessoas. E você precisa apontar que não só existe o renovo de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, mas há um renovo eterno. Porque até a gente entender que é só a eternidade que a gente tem que focar, a gente não está pronto ainda. Porque enquanto a gente não está focando na semana que vem, na outra semana, a gente não entendeu o reino ainda. Porque isso aqui passa. Mas o que ele vem dizer é sobre a eternidade. Então ele tem que ser essa estrela da manhã, aquele que vem, brilha num dia, brilha no outro, brilha na semana que vem, mas ele vai sempre brilhar. Amém? Eu quero falar aqui do último, Carcas. Carcas significa severo. Romanos 11, 22 diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Eu quis pegar esse texto aqui porque é um texto que fala muito comigo sobre questões severas e benignas no sentido de justiça. Jesus sempre foi um cara muito justo. Ele sempre andou de acordo com as palavras de Deus, e Deus é justo. Eu queria te dizer que nós precisamos acreditar nessa justiça. Essa justiça que quando você pratica a benignidade, você vai colher benignidade, mas muitas vezes quando você praticar a maldade, há consequências disso nas nossas vidas. E nós precisamos entender esse atributo de Jesus. Precisamos entender que Ele é um Deus justo. E nós precisamos, na mesma régua e medida, sermos justos. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A régua de Jesus não é a nossa. A régua de Jesus é aquela que a gente toma um tapa numa face, e ao invés de ou a gente sair correndo, ou a gente revidar, a justiça dele é dar a outra face. Então talvez seja uma justiça que você não entenda, você não tenha provado ainda. E talvez você esteja assistindo esse vídeo falando: eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo maltratado. Entenda uma coisa, Deus tem o melhor para a sua vida, mas isso não quer dizer que nós seremos livrados de todas as nossas dores, de todos os nossos infortúnios, de todos os nossos percalços. A justiça de Deus não é a nossa. Então não adianta você dizer que você quer viver essa justiça e agora, a partir de hoje, você vai ser na mesma moeda, porque essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça amorosa. Sim, pecado tem consequência, mas há uma misericórdia tão grande da parte dele. Mas eu queria que você entendesse que nós precisamos entender que ele é justo, que nós colheremos aquilo que nós plantamos. E isso precisa ser uma verdade sobre as nossas vidas, porque quando a gente entender isso, a gente começa a mudar o nosso tipo de plantio, amém? Quem estava plantando maldade vai ter que começar a plantar coisa boa, porque a colheita é obrigatória. Essa justiça, ela é obrigatória. Existem alguns momentos que isso foge, que isso sai. Então são momentos de colheita de 30, 60, 100, você colhe o que você não plantou. São momentos que você acha que quando você toma um tapa de um lado, você tem que dar do outro, e não, ele te pede para tirar, virar a sua face. Porque o nosso senso de justiça aqui é 50%, 50%. Se eu apanhei, eu tenho que bater. E essa não é a justiça do céu. Você precisa entender e discernir a justiça do céu. A ponto de discernir que sim, há uma justiça, há um Deus justo, há um Jesus justo que vai sempre implantar plantio e colheita. Mas existem momentos que, por N motivos, nós não sabemos por quê, ele vai te pedir para, no momento que você apanhar, você dar outra face. E no momento que você nem plantar, você colheu o que você não plantou. Sai da caixa, amém? Não pensa na caixa, não. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana muito abençoada, tremenda com Jesus. E se você puder, envie esse vídeo para alguém, para abençoar a vida. Um beijo com muito carinho. Jesus abençoe.